Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa matéria da XP reduzindo o seu preço-alvo do Banco do Brasil. Vou falar também algumas perspectivas em relação ao porquê o banco pode estar subindo atualmente e qual é a visão do investidor de médio a longo prazo. Então, vem comigo para o vídeo. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNP e técnico. Então, bora para o vídeo. Um ponto que a XP destaca por sua redução do preço-alvo do Banco do Brasil é que eles esperam que a inadimplência do agro continue pressionada, com a melhora atrasada e mais gradual e a normalização provavelmente em níveis piores que os últimos anos. Então eles esperam mais inadimplência. Eu já venho mostrando esses dados de inadimplência que ainda continuam altos. O banco revisou para baixo até estimativas de lucro para esse ano. Observe que a expectativa deles agora é de um lucro de 20,6 bilhões. Para 2026, 23 bilhões. Esse de 2026 eu acho bastante baixo. O de 2025 pode até acontecer de ser um pouco menor do que o piso do guidance, que o guidance do Banco do Brasil ficou entre 21 e 25 bilhões para esse ano de 2025. Pode ser que essa expectativa mais pessimista da XP realmente aconteça, mas para 2026 eu acho que eles estão sendo bastante pessimistas. Destacam que o ROI vai ser de 11%, abaixo do custo de capital. A própria XP até fala da seguinte forma: a ação está barata, negociando a um PB, que é o preço-valor patrimonial, aparentemente atrativos, mas eles destacam que o preço sobre lucro parece esticado em relação às médias históricas. Eu sinceramente não sei quais são as médias históricas que eles pegaram para efeitos comparativos, porque se você olhar de longo prazo, mesmo com essa precificação atual, o BB ainda está abaixo das suas médias históricas. Então eu não sei qual foi o período que eles pegaram, provavelmente deve ter pego os últimos 5 anos, e que realmente aí estaria mais alto que a média histórica, né? E aí eles destacam também a nova medida provisória, permitindo que bancos troquem dívidas por linhas de crédito mais baratas, com prazo de 9 anos e carências de 1 ano. Recursos livres dos bancos com benefício de capital semelhante aos concedidos durante a pandemia. Isso pode beneficiar o Banco do Brasil, potencialmente reduzindo a inadimplência do agro e ajudando os indicadores de capital, escreve os analistas. Vocês podem ver que, novamente, bastante pessimista, e aquela história que eu sempre falo com vocês, geralmente em períodos assim, que já está acontecendo coisas ruins, o mercado como um todo começa a ficar totalmente pessimista, sempre jogando para totalmente baixo todas as suas expectativas. E como eu destaquei na matéria, a parte que eles falam que o PL está mais alto que o seu histórico, eu estou trazendo aqui para vocês o PL dos últimos 25 anos, praticamente, do Banco do Brasil. E observe que o nível atual, mesmo nesse PL de quase 6 vezes, se projetarmos no piso do guidance, daria um PL de 5,9, vou mostrar a seguir para vocês. Observe que ainda fica abaixo da mediana histórica. Então, seria nem tão barato e nem caro, estaria no preço. E observe que um PL mais baixo aconteceu em poucas vezes nos últimos anos. Então, não sei o que eles quiseram dizer com isso, mas está aqui um ponto para vocês. E olhando o PVP histórico, realmente o banco negocia um PVP bastante descontado em relação às suas médias históricas. Observe que esse desconto aconteceu poucas vezes nos últimos mais de 25 anos. Pode ser outro motivo que o mercado está olhando mais para o banco e aquela história que eu falei com vocês. Por isso que quando tivemos as pioras dos resultados do banco, eu vi muita gente falando para a pessoa vender Banco do Brasil para depois comprar em um preço melhor. Provavelmente muitos que fizeram isso se ferraram, que pode ser que não volte a cair mais para os R$ 18. Por isso que eu sempre destaquei. Eu, pessoalmente, não estou comprando. Eu esperaria preços melhores, porque eu já tenho o banco na minha carteira. Então, eu não preciso dessa pressa, desse desespero. Mas a pessoa que tentou fazer esse time de mercado, de vender lá nos 24, 25, que eu sei que foi a maioria que fez isso, e tentar comprar nos 18, que provavelmente muitos até não compraram, pode ser que o banco até recupere mais rápido a cotação que todo mundo espera. Por isso que eu não recomendo ninguém a fazer essas movimentações. Até meus clientes de consultoria, não falei para nenhum deles fazer esse tipo de sardinhagem, eu diria. Porque o mercado pode se recuperar mais rápido do que esperamos, além de não recuperar em relação ao valuation. Tipo, ter uma recuperação antes do valuation recuperar, que é o que pode ser que está acontecendo agora.
E aqui eu destaco o que eu falei em vídeos passados em relação à inadimplência da carteira de crédito total das pessoas físicas. Observem o forte crescimento da inadimplência. A inadimplência da carteira de crédito, do crédito rural das pessoas físicas, observem que segue ainda em um forte crescimento de inadimplência. E a inadimplência de 15 a 90 dias, que seria que mais temos que ficar atentos, ainda segue crescendo. Realmente ainda tem pontos negativos olhando para o curto prazo, como eu já destaquei em outros vídeos. Se pegarmos a projeção atual do mercado, que o mercado vem revisando isso praticamente semanalmente, essas projeções, eu tento sempre trazer aqui uma visão para vocês mais atualizada. Observem a projeção do Banco do Brasil pelas estimativas do mercado para os próximos anos. Seria a recuperação da lucratividade do banco para os próximos anos. Aqui é o lucro por ação. Observe que para 2025 eles estimam 3,76 de lucro por ação, 2026, 4,63, 2027, 5,53 e 2028, 5,82. Então, o banco só recuperaria o seu lucro de 2023, quase 2023, lá em 2028. Então, eu já destaquei isso em outros vídeos, que pode acontecer até de uma forma mais rápida do que o mercado espera, como aconteceu no passado. E aí, planilhando tudo isso, esse 3,76 seria um lucro de quase o piso do guidance do Banco do Brasil, 21 bilhões e 463 milhões. O PVP atual, nesse preço de 22,33, estaria em 0,67 PVP bastante baixo, um ROI de 11,35%, um dividend yield de 5,56%. Lembrando que esse dividend yield aqui é um dividend yield ainda bruto, porque a maioria do dividendo desse ano do Banco do Brasil é JCP, então tem ainda 15% de imposto de renda. E o PL ficaria na faixa dos 5,94. E é o que eu mostrei para vocês naquele gráfico. A mediana, até tirando as distorções maiores dos últimos mais de 20 anos, fica na faixa de 6,4. Então, mesmo assim, ainda estaria abaixo. Mas qual é o ponto que eu sempre destaco nesse canal? Olhem mais para o futuro. Obviamente, agora está ruim. Se olharmos, se projetarmos até o retorno esperado para esse ano, eu vou mostrar a seguir no vídeo, vai estar bem péssimo. Mas, se olharmos para o futuro, com uma possível recuperação que vai acontecer, se vai ser rápido ou não, não sabemos, mas vai acontecer. Observem que, naquela projeção do mercado de 4,63, seria um lucro em 2026 de 26 bilhões e quase 500 milhões. Isso nos daria um PVP de 0,62, bem baixo para suas médias históricas também, um ROI de quase 13%, o payout aqui eu ainda mantive em 30%, e o dividend yield não ficaria tão atrativo, porque o payout ainda é baixo. Mas vejam que o PL cairia muito forte para 4,82 nesses preços de 22,33. Então pode ser um dos motivos que o mercado vem olhando mais para o banco, olhando mais para frente. O que eu sempre destaquei aqui para vocês, olhem mais para frente. Quem tem, se acha que está barato, poderia comprar. Quem não tem, teria que ter uma visão de mais longo prazo. O problema é que eu sempre destaco que muitas pessoas só pensam no curto prazo, elas querem retorno garantido rápido. Então, se você está pensando em fazer isso no Banco do Brasil, pode ser que você quebre a cara. E projetando também o de 2027 de 5,53 seria quase 32 bilhões, um PVP de 0,57, um ROI de mais de 14%. Aí aqui eu coloquei já um payout de 35% e o yield já chegaria nas casas de quase 9%. E o PL ficaria de 4 vezes. E para 2028, observe que eles nem esperam um lucro tão maior do que 2027, mas mesmo assim o PVP ficaria em 0,52 e o dividend yield de 10%, com o payout aumentando novamente para 40% e o PL de 3,84. Então, olhando para os próximos 2 anos, o banco sim está barato, porque pode ter essa recuperação. Vai ser desses níveis, Thiago? Não sei, não tem como ter certeza, mas observem que esse mesmo investidor que comprou hoje nos 22,33 e aconteceu todas essas premissas aqui da mesma forma, com payout, dividendo e lucro, se esse mesmo investidor pegar esses dividendos e ainda reinvesti-los todos os anos, ele teria em 2028 122% de retorno total, caso o banco volte a ser negociado a 1 de PVP. Então ele sairia de 0,52 para casa de volta de uma vez de preço-valor patrimonial. Ah, Thiago, mas isso nunca aconteceu. Observem que
A mediana histórica do PVP do Banco do Brasil é de 1,1 vez e a média é de 1,3 vezes. Então, sim, já aconteceu outras vezes no passado. Atualmente, que o banco é mal precificado, o mercado bate muito mais dele do que no passado. E hoje, esse PVP estaria próximo das mínimas. Observe que essa linha tracejada aqui é um desvio abaixo da média. Então, observe que estaria nas mínimas históricas se olharmos pessoalmente para o ano que vem e também em 2027. E eu já trouxe esse estudo aqui do Primo Rico, que é bastante interessante, onde ele analisa todos os pregões desde 2000 do Banco do Brasil. A precificação dele de 0,6 a 0,7 de PVP aconteceu apenas 8,76% das vezes nos pregões e de 0,5 a 0,6, 3,33%. Então, o banco ser cotado nessa precificação é uma raridade. Então, pode mostrar novamente que o banco realmente está barato. E aquilo que eu falei, olhando para o curto prazo, não parece barato mesmo, porque está tudo ruim, caiu muito lucro e tudo mais. Mas, olhando para a recuperação, pode sim estar extremamente barato. E olhando aqui também para o ROI histórico, observem que o ROI histórico do Banco do Brasil fica na casa dos 20%. Um desvio padrão abaixo, o ROI fica na casa dos 14,85%. Então, observe que o ROI baixo aconteceu em poucas vezes nos últimos anos. Então, é aquela história, não adianta ficar precificando eternamente um cenário que acontece poucas vezes. É isso que eu vejo que muitas pessoas cometem o erro no mercado. Precificam o presente para a eternidade, ou de um ROI extremamente elevado para sempre, ou de um ROI extremamente baixo que vai durar para sempre. Aí, agora vocês conseguem ver que os cenários de retorno total embutido no preço da ação. Se calcularmos, projetarmos hoje o retorno do Banco do Brasil para o piso, seria um ROI de 11,15%, o piso do guidance de 21 bilhões. Isso nos daria uma taxa de crescimento de 7,8%. A taxa de crescimento é calculada 1 menos o payout, então é a taxa de reinvestimento do banco, vezes o ROI. Então isso dá 7,81%. Então é o reinvestimento do banco vezes o ROI. Então isso nos dá 7,81%. Multiplicando isso com o dividend yield esperado para esse ano de 2025, temos 13,14%. Isso nos dá um IPCA mais 6,74%, considerando uma inflação de 6%. Se considerarmos com o título do Tesouro de 7,53%, seria 0,79% a menos de prêmio de risco em relação à NTN-B. Então, olhando para hoje, não parece barato, parece caro. Mas vamos normalizar isso tudo, como eu mostrei para vocês. Esses períodos de ROI baixo, de queda de lucratividade, ocorrem poucas vezes. E depois o banco volta a lucrar. Se vai ser de volta para 20, 21 ou 18, não sabemos. Mas volta a lucrar, não vai ficar eternamente para 10, 11. E lembrando, um desvio padrão abaixo da média é de 14,85%, seria na linha tracejada. Então eu coloquei que o ROI normalizado do Banco do Brasil para os próximos N anos seria 15%. Isso nos daria uma taxa de crescimento anual de 10,50%, isso no payout de 30%. Se o payout subir, a taxa de crescimento cai um pouco, mas é compensada pelo retorno total, porque é pago mais dividendos. Então o retorno total ficaria um pouco parecido com isso. O retorno total, já expliquei para vocês, é o dividendo vezes a taxa de crescimento. Isso nos dá um retorno total embutida ao ano de 18,06%. Tirando a inflação de 6%, isso nos daria um IPCA mais 11,38%. Então, são 3,85 pontos percentuais acima do Tesouro IPCA. Lembrando que, quando o lucro normalizado do banco, mais da metade do seu dividendo é pago em dividendos e a outra parte em JCP. Então, o retorno total cairia um pouco menos do que isso, mas ainda seria mais do que os 7,53% do Tesouro, porque aqui ainda vai ter os 15% de imposto de renda. Lembre-se disso, então não vai ser 7,53% mais inflação. Normalizando o lucro do Banco do Brasil, observe que sim, o Banco do Brasil aparenta estar barato. Então é por isso que vocês veem hoje o Banco do Brasil subindo. Mas é aquela história que eu falo com vocês, tem que vender a casa, o carro? Não, não façam isso de forma alguma, principalmente quando você não sabe o que você está fazendo. O que você tem que fazer é não ser levado às notícias do mercado, entender o que a empresa faz e o potencial de lucratividade e recuperação de lucros dela.
Observe que eu não fiz nada aqui totalmente expressivo. 15% de ROI é um desvio padrão abaixo das médias. Então, o ROI geralmente vai ser na casa dos 16, 17% no longo prazo. Então, o investidor que está comprando hoje a 22 e 29, muitos vão chamar de louco, mas ele provavelmente vai ter esse tipo de rentabilidade para o longo prazo. Obviamente que na renda variável não tem nada garantido, mas dá para ter esse tipo de premissa. E meu preço teto ainda continua em R$ 21. Vamos ver com o próximo balanço se melhorar mais a parte da lucratividade do banco, melhorar o ROI, diminuir as provisões, eu aumento esse preço teto. Mas é o preço teto que eu uso para eu comprar o banco. Observe que o pessimista aqui é o piso do guidance de 21 bilhões e o otimista eu coloquei como 24 bilhões. Eu coloquei o otimista como 24 bilhões. Então, observe que no piso do guidance seria um PL de 6 vezes, dentro da média histórica dos últimos 20 anos, e o otimista seria de 5,3 vezes. O dividend yield de 5,66 e no cenário otimista e para o pessimista 4,94. Então, meu preço teto ainda continua em R$ 21, 5% negativo de margem de segurança. E aquela história, se no próximo balanço melhorar todos esses pontos, eu provavelmente devo aumentar o meu preço teto. Mas como ainda já falei em outros vídeos, tem várias empresas que eu tenho em carteira que seguem baratas pelas minhas análises, eu nem estou tão interessado em aportar nesse momento no Banco do Brasil, porque eu já tenho uma posição no Banco do Brasil. E eu montei essa posição no Banco do Brasil lá em 2022. Então, não estou muito preocupado em ficar desesperado de aportar agora. Pode ser que o mercado volte a bater no banco, não tem como saber. Então, eu sigo com calma, mas eu não faço sardinhagem de ter vendido para recomprar mais barato depois. Sigo com o Banco do Brasil na minha carteira e acredito sim na recuperação do banco para os próximos anos. E olhando para a parte gráfica do Banco do Brasil, observem que ele respeitou bastante esse forte suporte que existe lá desde 2020 e ele pode rodar aqui entre esses R$ 21 e até chegar nos R$ 25, ficar nesse 76% a 23%. Então ficar rodando aqui e caso ele ceda, pode ser que ele vá para os preços de 16,72. Não tem como saber, vai ter que fazer uma falha de fundo aqui para isso acontecer. Mas observem que o banco pode ainda seguir lateralizando aqui por algum tempo, até realmente a melhoria da lucratividade do banco realmente acontecer e ele disparar nas cotações. Então é isso, pessoal, um pouco mais da minha visão em relação ao Banco do Brasil. Comente aqui embaixo se você tem Banco do Brasil na sua carteira, se você acha que o banco vai se recuperar. Comente também se você vendeu o Banco do Brasil e entrou no desespero por conta de vários influenciadores que começam a ficar vendendo susto aí no YouTube, que eu vejo que tem bastante por aqui. Então cuidado com o que vocês escutam e seguem. Tenham mais visão de média a longo prazo. Mesmo um banco ou qualquer tipo de empresa tendo resultados ruins no curto prazo, não quer dizer que isso vai se perpetuar e vai durar para sempre. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like aqui para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Então, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.